Nesse vídeo iremos tratar da herança. Para quem deve ir a herança? Deve ir para os filhos, para os pais, para os cônjuges, para os primos, para os sobrinhos, para o padrasto, a madrasta, para o enteado, a enteada, para o sogro, a sogra, o cunhado. Então, primeiramente, a herança ela não irá para os parentes afins. Em princípio, o sogro, a sogra, o cunhado estão excluídos daqueles que poderiam receber a herança. Os enteados, padrasto e madrasta, eles ainda são excluídos da herança. Existe um movimento para incluir os enteados como sucessores, mas ainda não existe esse formato, essa possibilidade pela legislação. E nós temos também a companheira, no caso de união estável, como que ela recebe? Então, ela recebe dividindo com o filho, dividindo com os pais, e a possibilidade de receber toda a herança se não tiver nenhum desses parentes, certo? E o mais importante aqui são os filhos e o cônjuge, porque é esse formato que a lei trata primeiro. Então, se a pessoa vier a falecer e for casada, se não for casada e tiver filho, vai para o filho, somente se não tiver união estável. Se não tiver filho, irá para os pais. Então essa ordem é simples. A outra colocação que é mais complicada, quando existe filho, por exemplo, existe um segundo casamento, filhos do primeiro casamento, filhos do segundo casamento, aí começa a complicar um pouquinho mais. Mas o legislador acaba dando a solução para isso daí. Então nós temos lá no artigo 1829, que deve ser seguida a seguinte ordem de vocação hereditária. Então, ordem de vocação hereditária é a classificação das pessoas que poderão receber a herança conforme a relação de parentesco com o falecido. Então, a relação de parentesco pode ir de várias ordens. Nós falamos aí em parentes afins, parentes naturais e os adotivos. Os adotivos se equivalem aos naturais. O filho adotivo recebe igual ao filho natural e daí por diante, certo? Os pais também recebem do filho adotivo, isso que eu quis dizer. A primeira, quando tiver filho, por exemplo, quem que vai receber a herança? Os filhos, descendentes, filhos, netos, em concorrência com quem? Com o cônjuge sobrevivente. Desde que o cônjuge não seja casado sob o regime da comunhão universal, que ele já vai levar a metade, que seja aquele regime obrigatório de separação de bens, certo? Ou no regime da comunhão parcial, quando o autor da herança deixou o quê? Bens particulares. Porque se ele deixou bens particulares anteriores ao casamento, aí o que vai acontecer? Esses bens ficarão só para os herdeiros, em tese. No regime de comunhão parcial, exceto no regime, o autor, se não houver deixado bens particulares. Se ele deixou bens particulares, dá para participar o cônjuge, senão não. O segundo caso, os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então divide aí entre o cônjuge e o ascendente. Quem são os ascendentes? Pais, avós, eles dividem com o cônjuge na mesma proporção. O Código Civil anterior era só ele, o cônjuge era excluído. Em terceiro lugar, o cônjuge sobrevivente. E depois os colaterais, certo? Os colaterais, então, recebem aí até quarto grau, né? Os descendentes, para os excluídos, os descendentes da mesma classe, da linha de descendentes. Então, até o quarto grau, eles vão receber os parentes e descendentes. Então, faltando filhos, netos, faltando os pais, avós, os primos e sobrinhos, tios poderão receber, certo? No caso de união estável, particularizando, se concorrer com filhos comuns, o convivente e sobrevivente vai ter direito a uma cota igual a deles,
certo? Atribuída ao filho, igual ao do filho. Se concorrer com o descendente, filho só do autor da herança, ou neto só do autor da herança, vai caber a ele metade ao cônjuge sobrevivente do que caberia, do que couber ao herdeiro, ao descendente aqui. Se concorrer com outros parentes sucessivos, terá direito a 1/3 da herança. Então, se concorrer com os pais, vai ter direito a 1/3. Não havendo parentes, ele vai receber sozinho essa herança. Então, essa ordem de vocação hereditária, ela é muito importante, porque muitas pessoas não sabem para quem vai ficar. Agora, vamos supor que a pessoa queira, eu tenho um amigo e eu gostaria de deixar para o meu amigo essa herança. Ou um filho foi muito mais dedicado à minha pessoa, eu quero deixar para ele mais. Então, vamos supor que ele tem um patrimônio de 100 mil reais. Ele tem um filho, ele tem 2 filhos. Ele pode o quê? 50 mil reais deixar para um filho e 50 para os 2 dividirem, que vai ser a cota legítima. Então, um filho vai ficar com 25, o outro vai ficar com 75. Esses 50 mil, nesse caso, isso, ele tem os 2 filhos. Ele tem um amigo, uma amiga muito interessante, que participou de toda a sua vida, ou que lhe salvou a vida, que ele gostaria de deixar alguma coisa, ele pode deixar 50 mil para os 2 filhos e 50 mil para o amigo. Essa cota de 50 pode variar, certo? São muitas possibilidades no direito da sucessão. Certo? Então, essas possibilidades aí, elas precisam de ser revisitadas, certo? Então, nessa revisitação dele aí, chama atenção aqui alguns casos em que o avô resolve deixar a herança para a chamada prole eventual, uma pessoa que não nasceu ainda. Certo? Isso é possível no nosso direito com bastante restrição, porque a herança só pode, em tese, ser deixada para a pessoa que exista. Se ela não existir, não haveria aí direito hereditário, ou herança. E outra coisa, outra dúvida muito comum, é que se o autor da herança pode, eu deixo para o primeiro filho meu, mais velho, homem, ele vai deixar para o primeiro neto mais velho, ele não pode. O controle da herança pelo autor da herança, pelo falecido, pelo decújo, é só uma geração. Ele deixa, daquela geração para frente, quem comanda é o outro. Isso acontecia muito em algumas famílias italianas que faziam isso daí, ou japonesas, que deixavam essa ordem, a família respeitava, mas, certo, respeitava e depois ia discutir na justiça e acabava tendo outro destino da situação, certo? Por esse vídeo era isso, muito obrigado.